Não sabe, né? Já me substituiu. Ainda não, né? Muitas vezes, né? Com as reportagens, com as participações ao vivo, né? E quantas participações, né? O William, para quem não sabe, né? Já me substituiu várias vezes aqui na apresentação também, no período de férias. Mas enfim, gente, ó, eu quero agradecer muitíssimo o carinho da audiência de todos vocês. Obrigado pela confiança. Eu sei que quando você assiste, você tem confiança naquilo que a gente traz. Então foi muito importante estar nesses 10 anos aqui com vocês nesse período da manhã. É um misto, assim, sabe, de despedida, que sempre, né, dá aquela sensação, assim, de não sei nem explicar. E também felicidade com o novo desafio que vem por aí agora no período da tarde, às 6h30. William, é com você. Ripoli, eu vou te dizer uma coisa, friozinho na barriga, né? Tenho aí mais ou menos o mesmo tanto de estrada que você, mas esse, sem dúvidas, é o maior desafio profissional que eu assumo a partir de agora. E, claro, reiterando o compromisso. Até porque estar aqui, onde você, nesse lugar que você ocupou, né, ao longo de 10 anos, é um desafio enorme. O sarrafo tá lá em cima, lá em cima. Vou ter que ralar muito, ter que trabalhar muito para poder chegar firme e fazer jus a esse legado que você deixa. Aliás, né, profissional competente que você é, dedicado, você fez história na televisão maringaense. Você ficou 10 anos aqui à frente do Primeiro Impacto do Paraná. E é claro que para esse momento de despedida, a gente não podia deixar simplesmente passar por isso mesmo. A gente preparou uma reportagem muito, mas muito especial, Ripoli. Falamos com pessoas especiais, pessoas que fazem parte da sua história. E a gente vai acompanhar juntos agora na tela, segundo o coração, na tela do Primeiro Impacto Paraná. Coloca aí. Há uma década, todas as manhãs da televisão maringaense são embaladas por esse bom dia que te acompanha. Olá, muito bom dia para você. Sextou, minha gente. Ô, coisa boa, graças a Deus, em mais uma semana que a gente está vencendo. Dá uma olhada nesse amanhecer em Maringá. Que coisa linda, hein, gente? Mais que companhia pela TV, ele é sinônimo de credibilidade, informação precisa e as principais notícias nas primeiras horas do dia. Irreverente. Fazia tempo que eu não vi. Ao mesmo tempo sério e comprometido com a verdade, mas acima do apresentador, um ser humano sensível à dor do próximo. Gente, eu tenho filho, é de cortar o coração, ver uma criança assim pedindo mamar. Fernando Ripoli chegou de mansinho nas manhãs da massa, conquistou respeito, cativou confiança, ficou conhecido do público e hoje é um dos mais queridos apresentadores de toda a região norte e noroeste do Paraná. Eu levantava cedo, já ligava já no Primeiro Impacto lá e assistia fazendo café. A Maria Angélica era moradora de Rondônia. Conta que veio a Maringá e levou o filho a uma unidade de saúde. Foi quando viu pela primeira vez o Fernando na TV. Foi um encanto por ele mesmo, né? Porque a gente olha pra ele assim, aquela ternura, né? De falar, de explicar. Às vezes até uma matéria triste, você escuta e nem parece que é aquela coisa ruim, né? De tanto que ele explica com aquela ternura que ele tem. E a televisão ligada lá no postinho. E eu assistindo, me encantei com aquele programa. A partir daí, foi só admiração. Para ele falar uma reportagem, ele transmite sinceridade, entendeu? Para tratar as pessoas com educação, falar com vocês, né? Eu gosto muito que ele interage com vocês, ele brinca, né? A gente vê no caráter dele, né? Que ele é aquilo que ele é. Ele é aquilo ali na televisão e fora da televisão também tive a oportunidade de conversar com ele e a gente vê que é aquilo ali, né? Ele é sensacional. A história do jornalista na apresentação começou em Apucarana, nestes estúdios, quando aceitou o desafio e agarrou para si uma missão: ajudar o telespectador a acordar sabendo. O ano era 2014 e o programa nem se chamava Primeiro Impacto Paraná. No comecinho, era a Tribuna da Massa Amanhã. E eu te convido a conhecer uma história que eu tenho certeza que vai te emocionar.
Mas antes de comandar um programa, ele vivenciou a realidade da rua. O caso mais recente registrado em Sarandi foi de uma menina de apenas 3 anos. As primeiras oportunidades do Ripoli em uma emissora de TV surgiram quando ele ainda estava na faculdade. Foi em uma TV a cabo, mas ele não foi direto para a reportagem, não. A gente estava selecionando algumas pessoas, a gente procurou estudantes de jornalismo, e alguns deles começaram a aparecer e a gente gravava um pilotinho assim e tal. E chegou esse cara, Fernando Ripoli. Até aquele momento ele não era o Fernando Ripoli, né? Era um cara com feição de menino, chegou, sentou assim na recepção e ficou por ali. Eu me lembro de ter ido falar com ele e eu falei, cara, não dá, né? Tem uma cara de menino, não dá para trabalhar ainda. E aí voltei, falei com o meu diretor e falei para ele, ó, tem um cara aqui assim, assim, assim. E ele foi lá, deu uma olhada, quando ele viu a voz do Fernando Ripoli, é aquela voz, né? Que é sensacional. E aí eu falei pro Fernando, falei, ó, tem uma proposta para te fazer. Não dá para você ir pro vídeo ainda, porque é cara de menino, mas eu tenho uma vaga aqui para operador de VTs e eu vou usar a sua voz para gravar Office pro jornalismo. E ele topou, e eu acho que assim foi o start da carreira do Fernando Ripoli. Paulo Caetano, coordenador de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação, conta que no início o Ripoli era de poucas palavras. É bem curioso falar do Fernando, porque a gente já tinha, nessa equipe da Rede Catedral, tinha muita gente da Jovem Pan, então todo mundo tinha muito assim, indiscrições, então todo mundo falava muita bobagem. O Fernando sempre foi um cara muito tímido, recolhido, né? Nunca foi um cara de igreja, né? Um cara que é assim. E ele sofreu muito com isso aqui. E aí, ao longo dos dias, o Fernando foi se soltando, mas no esmero com o trabalho, o Fernando sempre foi irretocável de fato, um cara responsável com o que escrevia, com o que falava nas gravações ou mesmo ao vivo, né? Aos poucos, o tempo foi moldando um jornalista inconformado com as desigualdades, um profissional responsável por grandes furos de reportagem. Ele era inquieto como jornalista, então eles estavam sempre andando para a rua e eu tinha algumas pessoas que trabalhavam junto aqui com ele, que sempre a gente chama assim de... estava sempre atrás de alguma coisa nova. E, de fato, várias vezes ele encontrou uma das coisas novas. Foi uma situação no bairro Santa Felicidade que a gente deu manchete no jornal da Rede TV. Após um período na Rede TV, em 2011 ele recebeu um convite da Rede Mas. Começava ali uma longa parceria de sucesso. Diante da TV, nós ficamos como uma plateia à espera do espetáculo. Alex Magosso foi repórter cinematográfico do Fernando Ripoli na época em que ele ainda atuava na rua como repórter, de 2011 a 2014. Todo mundo diz que para se formar uma grande equipe de reportagem é necessário um verdadeiro casamento entre quem está dirigindo as imagens e quem está do outro lado se comunicando com o telespectador. Magosso, como que era essa união entre você e o Ripoli na rua? Cara, o Fernando é um baita jornalista, né? E a gente trabalhou um tempo juntos, né? Nós trabalhamos um tempo juntos. E a gente chegava, pô, Alex, que ideia que você tem aí para poder eu abrir minha reportagem? Ah, tem uma cena assim, assim, assado e tal. Então ele criava o texto em cima daquelas imagens, valorizando ainda mais a fotografia, a imagem, né? Ou chegava para ele e falava, porra, que texto que você tem aí para eu poder fazer uma imagem de ave para você. Então, era um casamento, como você diz, bacana, né? Uma sintonia legal entre repórter e cinegrafista. Com um olhar atento, sensibilidade às histórias contadas e humanismo, Ripoli sempre valorizou o trabalho em equipe. Cara, o Fernando Ripoli, ele tem uma humildade que ele carrega junto e ele sempre tenta trazer isso, né? Nas reportagens com que a gente fazia. Então, o lado humano dele fala alto, né? Então, quando a gente estava produzindo alguma reportagem, contando uma história, ele conseguia colocar a sensibilidade que ele tem, o lado humano dele, a simplicidade, a humildade. Das pautas alegres, dos assuntos mais difíceis de serem traduzidos, dos bastidores da política, há reportagens mais delicadas.
A polícia trabalha com duas possibilidades. Se foi para matar a fome, os moradores de rua estão amparados pelo estado de necessidade previsto no Código Penal. Do contrário, eles podem responder por crueldade contra animais. Ripoli sempre se destacou como um repórter de alto nível, mesmo enquanto ainda estava em crescimento. E nós vamos direto à cidade com o repórter Fernando Ripoli. Quais são as informações que você tem sobre este caso pra gente, por favor? Bom dia, César. Bom dia para você que acompanha o SBT Manhã. Tá fazendo frio aqui sim. Ripoli conquistou durante a passagem pela reportagem 3 prêmios, 2 deles estaduais e sobre cooperativismo. Uma dessas reportagens, Magosso não esquece. Foi uma das que mais a gente conseguiu fazer e boas lembranças e render um prêmio bacana para toda a equipe, essa reportagem, né? Eu estou chegando aqui na fazenda Barra Mansa para conhecer a família Spilka. Vou te contar, tem o cooperativismo na veia. Para conhecer um pouco um outro lado do Fernando Ripoli, que muitas vezes os telespectadores desconhecem, nós viemos à terra natal dele. Estamos em Munhoz de Melo, um celeiro lotado de histórias desse apresentador, tão querido, amado e respeitado pelo público. Nós estamos chegando aqui nesse endereço, nessa casa na região central de Munhoz de Melo. Tem uma senhorinha ali. Tá aberto? Pode entrar? Pode entrar, licença, viu? Quem será que ela é? Será que é alguma pessoa especial pro Ripoli? Deixa eu perguntar. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Me conta uma coisa. O que a senhora é do Fernando Ripoli? Sou vó. Vó? É vó. Aquela vó coruja? É, vó coruja. Põe coruja nisso. Logo na sala, olha o que encontramos. O copo com a foto do neto. Na varanda da casa, Dona Maria me mostra algumas fotos. Nas lembranças de criança, dá para perceber que o Fernando sempre esteve perto do microfone. Ele sempre cantou bem, desde criança, viu? É? Toda a vida ele gostava de cantar. Desde pequenininho, cantava bem mesmo. Cantor e, por que não, torcedor. Palmeirense de coração, Ripoli sempre torceu pro Verdão. Se de um lado tem carinho pelo time, sempre sobrou amor e respeito pela família. Muito querido por todas as pessoas, né? Eu mesmo, desde criança, todo dia eu ganhava um abraço e ele falava que me amava. Nunca ficou um dia sem falar para mim. Me abraçar e falar que me ama. Ixi, foi a coisa melhor da minha vida, foi criar ele. Foi muito bom. Mas será que esse neto nunca aprontou nenhuma? Esse rostinho de bonzinho que o Ripoli tem, eu não sei não, hein? O Ripoli era arteiro ou não era? Um pouco ele era, né? Não era muito, mas um pouco era, né? Assim, fazia as coisas boas, mas sempre de vez em quando. Fazia uma artinha também. Que arte que ele já chegou a aprontar, hein? A senhora pode contar alguma pra gente? A arte mais que eles fizeram aí, só que não foi só ele, né? Teve um grupo junto. Um grupinho junto. Sempre ele dá risada nisso aí. Eles jogaram uma pedra em cima da casa, que perto de casa. E o homem estava no vaso, coitado. E a pedra caiu na cabeça dele. Quebrou o telhado? Quebrou o telhado. Caiu na cabeça do homem. Daí o homem veio aqui, na minha casa. Falou assim, essa véia não sabe nem cuidar de uma criança, não sabe educar um filho. Ê, Fernando Ripoli! Arteiro de vez em quando, determinado e sonhador desde sempre. Um dia chegou da igreja, que ele ia todo dia na igreja, viu? Todo dia ele ia na igreja. E ele chegou com uma fitinha e falou assim, vó, isso aqui, a gente não pode falar o pedido, mas meu pedido eu vou falar. A vó vai amarrar para mim, é para mim trabalhar no SBT. Pedi para Nossa Senhora iluminar o Fernando, que tudo dá certo na vida dele, que Nossa Senhora, Espírito Santo acompanhe ele
todos os momentos da vida dele, ele, a família dele. Dona Maria sempre reza e pede pelo neto. Ela conta que uma das virtudes do Fernando sempre foi o apego à fé. Ele rezava muito, nunca vi daquele jeito. Todo dia, 3 horas, ele rezava um terço. Era criança de tudo. Ele gosta muito de igreja. Para confirmar essa história, viemos à casa da Magali, amiga da família Ripoli e muito próxima das atividades da igreja. Desde bem criancinha mesmo, ele sempre fez parte, representando, né, as coisas de Deus e cantando para Deus, sempre. Muito lindo. Antes de se tornar amiga, Magali conheceu o Fernando pequeno e lembra de uma história emocionante. O Fernando e uma amiguinha cantaram uma música linda que me marcou para sempre, que é aquela do Sandy Júnior, né? Vamos construir uma ponte em nós. E essa ponte, esse elo de amor, ficou assim no meu coração para sempre. Foi muito forte a apresentação dele, aquele jeito dele de se dar, de se oferecer, de dar amor, com tudo que ele faz, ele tem aquele jeito de levar a mensagem verdadeira pra gente, né? E marca muito. O Fernando, ele vinha muito na sua casa para fazer festa, é verdade? Festas que ele mesmo criava. Pensa no menino criativo. Aí, nessa ocasião aqui, eles fizeram uma festa junina. Ele deve lembrar muito, né? Fez uma festa junina aqui na sua casa? Era uma festa junina. Ele gostava, eles participavam, vinham bastante nesse quintal aqui, brincaram muito aqui. A infância deles foi bem presente aqui nesse espaço nosso aqui. Foi Magali, uma das primeiras, a receber a notícia de um dos momentos mais difíceis da história do Fernando. Um dia ele chegou e olhou para mim com aqueles lindos olhos verdes em lágrimas e me disse: Maga, eu estou com câncer. E foi no momento assim que a vida dele, né, e da Camila estava muito bem e eles estavam planejando o outro filhinho, né? E aí ele disse, né, que o médico tinha dito que com o tratamento ele poderia não ser mais pai, né? Corria o risco de não ser mais pai. E aí nós falamos, né, que nós juntos íamos entregar tudo para Deus e Deus ia fazer uma obra. E todas as vezes que ele ia ser internado para fazer o tratamento, nós íamos diante do Santíssimo, orávamos, pedia muito, ele rezava junto, né? A gente rezava e ele fez o tratamento e graças a Deus, passado um tempo, chegou o Fernando, eu na igreja, ele chegou em Maga, nós vamos ser pai. Aí sim foi um milagre em cima, né? Sobre milagres que aconteceram na vida do Fernando e que a gente presenciou e participou junto com ele. Na entrada da rádio comunitária de Munhoz de Melo, a placa revela os primeiros locutores. Fernando Ripoli passou por aqui ainda na adolescência, antes de começar a faculdade de jornalismo. Um sonho que ele sempre quis alcançar e sempre buscou. Nossa parada agora aqui em Munhoz de Melo é no Colégio Estadual Engenheiro José Faria Saldanha, onde o Fernando Ripoli fez o ensino fundamental e também o médio. E aí, será que o Ripoli foi um bom aluno ou nem tanto assim? É isso que eu quero descobrir, isso que a gente vai ver juntos agora. Bora lá! Quem nos recebe é a professora Rosângela Bersan, que deu aula para o Fernando. Ela mostra a sala e o lugar onde o Ripoli sentava. Antes era em fila, né? Então aqui tinha a primeira, a segunda, ele sentava aqui na terceira carteira. Na terceira? Terceira carteira. Então quer dizer que ele não sentava lá no turma do fundão, não? Não, ele não era bagunceiro. A professora se lembra exatamente o momento em que ele falou o que faria profissionalmente. Ele sentadinho ali e numa atividade na sala, cada um tinha que falar o que ia ser quando crescer, né? E quando fosse estudar a faculdade. E ele falou assim: eu vou fazer comunicação, eu quero ser jornalista. Desde pequeno? Desde pequeno. E ainda eu lembro até a posição dele, estava sentado, enrolando o lápis assim, e falou. E eu não falei nada. A professora conta que ele se destacava pelo jeito único de ser. Ele era muito criativo, muito crítico, né? A sala dele era
todos eram bons. Mas ele se destacava sempre porque ele não parava de falar, né? Então ele gostava de conversar, de expor as ideias, mostrar o que ele achava, o que ele não achava, né? Ele tinha um jeito especial de falar com as pessoas. Ele não era assim, mandão, né? Ele falava com calma, colocava as ideias, discutia as ideias. Ele era excelente mesmo. Além de se destacar, Ripoli foi sempre inovador. Ele foi presidente do Grêmio, nós tínhamos um jornal e ele era o responsável. Pegar todas as notícias, cada sala tinha um assunto, ele publicava esse jornal aqui na escola. Era ótimo, era divertido. Ele era o redator, então? Sim. No colégio tivemos acesso ao histórico escolar dele. Será que as notas eram boas? Ele estava sempre na média, né? Ele era melhor. Mas ele não caprichou muito aqui no 8º, não, na época que eu dei aula para ele. Ele tinha 7,13 em português, 61 em artística, 68 em educação física, 66 em matemática, 7,5 em ciências, 80 em história, geografia 5,5. No 4º ano aquele foi melhor, né? No 4º ano ele tinha toda assim, média acima de 9. Ele era um aluno de 9 e 10. Ele não aceitava tirar menos, não. Mas e aí no ensino médio, hein? Eu quero saber como é que é a nota de educação física do Ripoli. Isso que eu quero saber, vamos ver. Fernanda, aqui você decepcionou, ó. Português 60, arte 80, educação física 30, Fernando. 30. O quê? 30 em educação física? 30. Ele não era muito de participar da aula de educação física. Ele era mais de bater papo mesmo. Claro que demos um pulinho para falar com a esposa e os filhos do Fernando. Como que é o Fernando no dia a dia? Ai, William, o Fernando, ele é uma pessoa incrível. É bem parceiro, é amigo, companheiro. Ele é sensacional. Eu sempre tive para mim, né, que o pessoal vê na TV o Fernando jornalista ou apresentador, né? E aqui eu convivo com o Fernando pai, esposo, o que brinca, o que chora, o que raramente, mas às vezes fica nervoso também, né? E é isso, o Fernando, ele é uma pessoa maravilhosa que todo dia ele me ensina a ser uma pessoa melhor. Camila mostra as fotos e algumas delas estão diretamente ligadas a momentos importantes. Essa dele no programa do Ratinho, ele fez em uma cidade distante, quando a Camila estava prestes a ganhar o caçula, o Davi. O Fernando tinha uma encomenda de uma matéria para o programa do Ratinho, que ele já ficou muito feliz, né? E aí eu estava prestes a ganhar o Davi. Aí ele foi sair para fazer a matéria e falou para mim assim, olhou para mim e falou: não inventa de ganhar neném hoje. Eu falei: não vai nascer hoje, né? Pois ele virou as costas, a bolsa estourou. E eu falei: nossa, e agora, né? Porque eu não ia avisá-lo. Eu falei: eu vou deixar ele extremamente nervoso, né? Ele já estava ansioso com a matéria e tudo. Aí eu fiz tudo sozinha, o que eu podia fazer, né? Fui pro hospital e só avisei ele quando eu já estava lá, que daí estava tudo bem, né? Eu falei que daí agora já passou, eu sei que ele já fez a matéria. Aí deu tudo bem, ele chegou pro quarto, acompanhou. Quando eu e o Davi nós tivemos alta, foi o dia que a matéria passou. Então ainda deu pra gente assistir a matéria em casa, os 4. Sem tempo durante a semana, Ripoli aproveita os sábados e domingos para um momento especial. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança. No sábado e domingo, no café da manhã em casa, sempre ele liga a caixa de som colocando música da igreja, Padre Zezinho específico, né? Ele sempre coloca. E quando ele não coloca, a gente fica esperando ele colocar, porque ele fica meio atrasado, então
A gente espera ele colocar e ele coloca sempre. A gente sempre toma café da manhã junto, nós 4. Sempre que ele tem um tempo, assim, ele pode estar cansado, a gente sabe que ele quer deitar e descansar, mas ele faz alguma coisa com a gente, assim, senta, ele conversa, ele escuta o dia das crianças que quer contar tudo para ele, né? E ele tem essa paciência com a gente ainda. A gente percebe que ele tá cansado, mas ele não deixa a gente de lado, assim, de maneira nenhuma. A cara do pai, Gabriela diz que se parece muito com ele. E não só na fisionomia. Falam que eu sou a cara do meu pai, que eu sou o Fernando de saia, né? A nossa personalidade é muito parecida, né? O meu pai, ele é calmo, ele sempre sabe separar as coisas do trabalho, ele é muito tranquilo e eu sou tranquila também. As nossas atitudes, eu sou chorona e o meu pai também é super chorão, inclusive agora ele deve estar chorando. E a gente sempre, em tudo que a gente faz, é muito parecido. Já deu para perceber que o Ripoli, querido na TV, é amado em casa. Ele nunca deixou faltar atenção aqui em casa, ele sempre tá com a gente, ele é, assim, sensacional. O Fernando, ele é assim, é só quem convive com ele, entende? O Fernando, ele... Assim, eu já falei isso pra mim também, o mundo precisa de mais pessoas igual o Fernando. Ele é incrível, sabe, William? Que não falo, eu que passo todos os dias com ele, assim, a gente para fazer, às vezes, uma viagem, assim, que um vai ficar longe do outro, é difícil, é extremamente difícil, assim, E é só convivendo com ele mesmo, assim, todos os dias, igual a gente tem o privilégio de conviver, porque é um privilégio viver ao lado dele, né? Que pode sentir isso que eu tô falando, assim, porque ele é tudo isso e muito mais, assim. E essa caminhada de 15 anos que nós temos já ela é maravilhosa, né? Onde está Jesus? A vida floresce. Por onde ele passa, o mal esmorece. Parabéns, cara. Continue sendo esse cara ponta firme, bacana e humilde que você é. Sucesso. Eu fico muito feliz, você sabe disso, sempre torci muito por você e eu sabia onde você ia chegar. Talvez a gente não tivesse certeza da posição, do lugar da emissora, mas o lugar de destaque no jornalismo, eu sabia que você teria. 10 anos é pouco, né? É muito pouco. Eu acho que você vai ainda 10, 15, 20, 30 e vai muito longe ainda no jornalismo. Cara, você tem jeito pra isso. Não é por causa do vozeirão, não. É porque você tem talento mesmo com a coisa. Tenho certeza que você vai muito além disso. Você tem competência para isso, você é capaz. Tenho muito orgulho de ter sido sua professora e ter sido lembrada por você. Parabéns, te amo, um beijo. Fernando, meu filho, quero tudo de bom para você, que Nossa Senhora te ilumina, como já te iluminou até hoje. Te ilumina para sempre, meu amor. Eu te amo, tá? Quero ver tudo de bom para você, cada dia melhor. Meus parabéns, meu filho. Fernando, eu quero parabenizar você por esses 10 anos à frente do Primeiro Impacto e agora com um novo desafio pela frente. E só agradecer por todo esse tempo, né? Porque eu não tenho dúvida de que tudo que você está colhendo agora, você plantou durante muito tempo, né? E é mais do que merecido agora, tudo isso que está acontecendo com você. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa, é a pessoa que eu pedi para Deus para ter do meu lado, que eu quero ter do meu lado até o fim da vida. Pai, eu te desejo tudo de bom, tudo do melhor, vai dar tudo certo nessa sua nova fase. Tenho certeza que você vai mandar muito bem, que você vai ser incrível. Parabéns pelos seus 10 anos. E obrigada por tudo que você faz pela nossa família e por todo mundo que dá a sua volta. Pai, parabéns pelos seus 10 anos de jornal. Confio muito que você vai conseguir nessa nova fase de jornal. Agora que você vai pra noite, eu sei que você vai conseguir. Confio muito em você. Queria falar que eu te amo. Tchau.
responsabilidade.